Subo a essa tribuna, senhor presidente, apenas para fazer 3 registros que eu considero importantes, registros esses relacionados a eventos realizados na nossa cidade de Teresina. O primeiro evento que eu queria registrar, senhor presidente, que diz respeito também à nossa vida aqui no Parlamento, no Senado da República, na Casa da Federação, foi o Congresso das Cidades, realizados em Teresina, nos dias, aliás, na segunda, terça e quarta-feira próxima passada, ou seja, um evento que iniciou na segunda e terminou ontem à noite, que teve, senhor presidente, 214 prefeitos inscritos nesse primeiro congresso das cidades do estado do Piauí. Apenas 10 prefeitos dos 224, por motivo superior, deixaram de participar deste congresso. Congresso promovido pelo Sistema de Comunicação Cidade Verde, que é uma revista desta grande empresa de comunicação, que tem canal de televisão, rádio, portais, e que nesta edição, que é a de número 158, traz matérias relacionadas às cidades sustentáveis, cidades inovadoras, cidades criativas, cidades empreendedoras. Um evento da mais alta relevância para aqueles gestores que têm a responsabilidade de administrar a cidade pelos próximos 4 anos. Daí a oportunidade do evento realizado quando se iniciam várias administrações neste período, neste mandato de 4 anos. E nessa revista, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que diz que o Congresso das Cidades discutiu soluções criativas e economicamente viáveis para os municípios piauienses, com uma rica matéria sobre a vida e a gestão dos municípios. Haja vista aqui assuntos relacionados ao saneamento urbano como prioridade para os municípios. O Piauí em números, uma outra matéria, a qualidade de vida nos municípios piauienses. Aliás, uma matéria muito especial sobre as lições deixadas pelo imortal Graciliano Ramos, que foi prefeito de uma cidade do estado de Alagoas. Muito interessante e criativa, e, aliás, orientadora esse número, essa edição da revista da Cidade Verde. Educação como um desafio das administrações municipais e também outras matérias relacionadas ao papel do SEBRAE e o desenvolvimento local. A Federação das Indústrias também trouxe uma matéria e a defesa da municipalidade. Portanto, um evento que foi um marco na história do Piauí, sobretudo na vida pública daquele estado, e que teve, senhor presidente, que é bom que nós registremos aqui, quem participou, a promoção, a iniciativa, além desse complexo empresarial na área de comunicação Cidade Verde. Participaram do evento como patrocinadores o SEBRAE e o Governo do Estado, a FUNASA, a Caixa Econômica Federal, como disse anteriormente, a Federação das Indústrias, o Serviço Social
do SESI, o Tribunal de Contas do Estado, que tem dado uma contribuição muito grande, sob o ponto de vista não só de julgar as contas das prefeituras e do próprio Estado, mas na parte da orientação de como deve-se haver o gestor público, quer seja municipal ou o próprio governador do Estado, à luz da legislação e dentro dos princípios morais e princípios éticos que deve orientar o homem público, mas, sobretudo, o administrador do Estado, administrador dos municípios e nós outros da área federal. Portanto, senhor presidente, eu queria fazer esse registro, o primeiro, me congratulando com a Cidade Verde, essa revista, e, aliás, não só essa revista dedicada ao evento, mas, sobretudo, a iniciativa do seu diretor, do diretor-geral do grupo, o nosso grande companheiro e amigo, Jesus Tágera Filho, e também todos aqueles, o presidente da Federação das Indústrias, o nosso Henrique Pires, presidente nacional da FUNASA, e muitos outros, como a Associação Piauiense dos Prefeitos Municipais. Um outro registro, senhor presidente, que nós gostaríamos de fazer também é que em Teresina foi realizada nesta semana também uma reunião de entidades filantrópicas voltadas para a área de prestação de serviço na saúde pública. Piauí tem 2 Santas Casas. Aliás, as Santas Casas confundem-se com a história da saúde no nosso país. A primeira Santa Casa veio há quase 500 anos. E elas foram pioneiras, foram laboratórios de quantas faculdades de medicina, desde a de Salvador, do Rio, São Paulo, as primeiras, até as mais recentes. Como eu vi na minha época, que terminei meu curso na Universidade Federal do Ceará, sei o quanto foi importante a Santa Casa, as Santas Casas e Santas Casas de Misericórdias e muitas outras instituições, hospitais filantrópicos que tem por este país afora. Aliás, em se falando dessas instituições, eu tenho aqui, me trouxe hoje uma informação, a minha assessoria, de que nós temos no Brasil 1.787 hospitais filantrópicos, 1.787, que possuem 175 mil leitos. Veja a importância dessas instituições voltadas para a assistência do ser humano. E desses 175 mil leitos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meu nobre e estimado companheiro Paulo Rocha, 130 mil dos 175 mil, 130 mil leitos reservados por esses quase 1.800 hospitais para o Serviço Único de Saúde, para o SUS. E esses hospitais, senhor presidente, produzem, segundo dados que nós temos aqui, dados oficiais da confederação dessas instituições, produzem 209 milhões e 800 mil atendimentos ambulatoriais e internações. A população do Brasil, quase a população do Brasil, aliás, mais do que a população do Brasil, e geram esses hospitais, essas casas de misericórdia, 620 mil empregos em nosso país. Daí a grande importância dessas instituições. Por outro lado, os recursos do Sistema Único de Saúde, do SUS, estão
há 10 anos, tenho aqui uma informação, há 10 anos, sem reajuste, com relevantes serviços prestados a um universo tão significativo como o que nós dissemos aqui. Veja bem, quanto é uma consulta no SUS? Eu pago consulta aqui em Brasília de R$600, de R$500. Tem, claro, consultas um pouco mais baratas no Piauí, também em Teresina, mas o SUS paga R$10 por uma consulta médica. Enquanto, não é, nos planos de saúde, é R$76. Assim, uma diferença brutal. Uma cesariana, eu tenho aqui, são outros procedimentos prestados pelo SUS. No SUS paga ao cirurgião e a toda a equipe R$ 75,03, enquanto os planos de saúde pagam 10 vezes mais. Ou seja, uma cesariana que o SUS paga R$ 75, os planos de saúde pagam ao cirurgião R$ 752,16, ou seja, 90% a mais. Uma cirurgia bariátrica, o SUS paga R$ 35, é uma cirurgia, R$ 35. R$ 35 uma cirurgia, o SUS paga, enquanto que o plano de saúde paga quase R$ 500, os planos privados de saúde, ou seja, R$ 496,52. Portanto, senhor presidente, ao fazer o registro dessa reunião realizada no Hospital São Marcos, que é uma referência na área de saúde, sobretudo da oncologia, meu querido Paulo Rocha, esse Hospital Filantrópico São Marcos atende clientes de todo o Nordeste, na área da oncologia, no tratamento do câncer, todo o norte do país. E nessa reunião que fizemos, o diretor, presidente dessa instituição, a Sociedade Filantrópica de Assistência à Mulher, mostrou o déficit desse hospital da mais alta relevância em Teresina, mas é um hospital interestadual e, sobretudo, interregional. Já recebeu para tratamento pessoas, clientes, pacientes, aliás, oriundos da Guiana, ou seja, além do nosso território. E esse hospital, o Hospital São Marcos, ele tem 380 leitos. Aliás, ao falar sobre o Hospital São Marcos, fundado em 1973, é bom que façamos uma referência ao grande médico imortal, fundador desse hospital, que é o doutor Alcenor Almeida, grande médico, um ser humano extraordinário, que tem prestado serviços ao Piauí, a Teresina e, enfim, à região Nordeste, da mais alta relevância e reconhecido por várias instituições Brasil afora. Um hospital que tem 380 leitos, dos quais 93 apartamentos, 37 enfermarias, e, enfim, atendimento em várias áreas e dentro do SUS. Senhor presidente, o ano passado, esse hospital fez 302.947 atendimentos pelo SUS, mais de 300 mil atendimentos pelo SUS, mais de 8.000 internações de pacientes e mais 50, que corresponde a 53 dias, 854 dias de internações. Veja a relevância deste hospital pelos serviços que presta ao Piauí, ao Nordeste e ao Norte do país.
E, senhor presidente, tem um dado interessante aqui ainda sobre a importância dessas instituições filantrópicas já no Brasil, é que esses hospitais, todos esses serviços, são responsáveis, essas instituições filantrópicas, por 51% da oferta hospitalar do SUS, mais de 50%. E qual foi o grande objetivo dessa reunião realizada em Teresina, com a bancada federal, lá no Hospital São Marcos, com as 12 instituições filantrópicas em questão, que prestam esses relevantes? Trata-se da grande preocupação delas com a PEC 287, em tramitação na Câmara, que trata da reforma da Previdência. Embora lá foi esclarecido pelo líder da bancada, pelo coordenador da bancada, deputado federal Átila Lira, de que o projeto originário, o projeto oriundo do Executivo, não trata da extinção das isenções e de direitos previdenciários que gozam esses hospitais. Isso foi uma preocupação grande da realização desse evento, que conclui o seguinte: esse evento das instituições filantrópicas da área de saúde lá do estado do Piauí, alertando a população, os gestores do Sistema Único de Saúde e, ao mesmo tempo, repudiar qualquer possibilidade de alteração das isenções constitucionais concedidas ao setor, ou seja, as instituições filantrópicas que tratam das questões relacionadas à saúde, sob pena de serem forçosamente, essas instituições, serem forçosamente suspensos todos os serviços ao SUS prestados pelo setor filantrópico, num total de 219 milhões, repito, 219 milhões de atendimentos ambulatoriais e internações, gerando ainda o encerramento de 620 mil postos de trabalho em todo o país. Isso aqui foi um apelo feito por essas instituições filantrópicas, duas santas casas de misericórdia, um apelo à bancada federal do estado do Piauí, com assento no do Congresso Nacional, 3 senadores e 10 deputados federais. E, por último, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria apenas, em se tratando de saúde, fazer um registro da morte e do desaparecimento de um dos mais renomados cirurgiões do nosso estado, o doutor Antônio Dibe Tájara, que após 57 anos de exercício da atividade cirúrgica, de cirurgias, no estado do Piauí, onde realizou mais de 19, segundo dados por pessoas que trabalharam por ele, Conselho Regional de Medicina, enfim, várias instituições, realizou quase 20 mil cirurgias ao longo desses 57 anos do exercício, do nobre exercício da medicina, e que foi fundador de um hospital, o Hospital Santa Maria, membro da Academia Brasileira de Ciências Médicas, da Academia Piauiense também de Medicina, participou do movimento de fundação, de criação da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual do Piauí. Enfim, foi um dos mais renomados médicos do nosso estado. E aproveito a oportunidade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para render as minhas homenagens, as minhas condolências à família do doutor Dibe Tájara. É, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as nossas considerações e registros que tínhamos a fazer na tarde de hoje.